Pronto, tá gravando. Bom dia, Danilane. Vamos ver aqui o último assunto, porque nossa prova vai ser sexta-feira agora, tá bom, gente? Como eu digo, bom dia, Fabrício. É importante que vocês assistam a videoaula antes daqui do nosso encontro no Meet, porque nós vamos corrigir exercício e tirar dúvidas, e só tem sentido você ter dúvida, né, ou entender o exercício se você tiver assistido a videoaula antes, tá certo? Eu vou colocar aqui logo na imagem o exercício para a gente corrigir, e depois eu vou fazer os comentários sobre a prova, sobre as orientações da unidade, tá bom? Vamos lá. Quando o vídeo aparecer, avisem, por favor, quando o exercício aparecer. Apareceu, gente? Ninguém responde. Tem alguém online? Apareceu. Obrigado, Felipe. Gente, é porque eu não tô, quando eu coloco o exercício na tela, eu não vejo vocês. Por isso que eu peço para alguém falar, tá bom? Questão da Unital. O fato concreto que desencadeou, ou seja, que iniciou a Segunda Guerra Mundial foi, letra A saída dos invasores alemães do território dos Sudetos na Tchecoslováquia. B, a tomada do corredor polonês que desembocava na cidade de livre de Danzig, atual Gdansk, pelos italianos. C, a invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de sua aliada, declarando guerra ao Terceiro Reich. Terceiro Reich era como era chamado o governo de Hitler, tá? D, a efetivação do Anschluss, que desmembrou a Áustria da Alemanha. Letra E, a invasão da Polônia por tropas alemãs, quebrando o pacto germano-soviético. Então, dos fatores, dos motivos que deram início à Segunda Guerra Mundial, que letra vocês marcariam aí? Qual dessas opções marcou o início da Segunda Guerra Mundial? Fala alto aí, Ela, que não deu para ouvir. Não ouvi a resposta de Ellen. Felipe Basso falou letra A. Só um respondeu até agora, então tá difícil. Fabrício falou que é a letra E. O negócio está feio, porque já tem pouca gente assistindo aula, ainda tem pouca gente participando. A Almi falou letra C. Então vamos lá. Galera, aqui, como eu havia dito, pergunta: que fato desencadeou ou deu início à Segunda Guerra Mundial? Bom, o fato que deu início à Segunda Guerra Mundial, na verdade, foram vários motivos, mas assim, a guerra começou a partir de que momento? Foi quando as tropas nazistas de Hitler, ou seja, da Alemanha, invadiram a Polônia, em 1939, tá? Então, quando a Alemanha invade a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, ou seja, ao Terceiro Reich, ao governo de Hitler, tá? Então, o fato que iniciou a guerra foi a invasão da Polônia por tropas nazistas, ou seja, por tropas alemãs. França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Ok? Então, esses são os motivos. Esse é o motivo que deu início à guerra, né? São vários motivos. Vamos passar para a segunda questão. Só me acertou, né? A primeira.
Na década de 1940, os Estados Unidos investiram consideravelmente no desenvolvimento das relações diplomáticas com as nações latino-americanas, inclusive o Brasil. Nesse momento, foi negociada uma aproximação do Brasil com o eixo. O eixo era um dos lados da guerra, uma das alianças da guerra, tá? E os termos alcançados fizeram o Brasil romper relações diplomáticas com as nações do eixo, em 1942. O que está dizendo até aqui? Vamos interpretar? Que os Estados Unidos começou a negociar o apoio do Brasil na guerra. Por isso, o Brasil deixou de apoiar, ou seja, o Brasil rompeu relações com os países do eixo. O eixo era um dos lados da guerra, uma das alianças. Isso gerou uma resposta da Alemanha, e embarcações brasileiras foram atacadas por submarinos da Alemanha, o que mobilizou a opinião pública e levou o Brasil a declarar guerra contra a Alemanha. Então, o Brasil foi procurado pelos Estados Unidos, acertou com os Estados Unidos, rompeu com os países do eixo, e a Alemanha afundou navios brasileiros. Então, o Brasil, junto com os Estados Unidos, declara guerra à Alemanha, tá bom? A força brasileira enviada para lutar na Segunda Guerra Mundial ficou conhecida como Força Armada do Brasil, Grupo de Soldados do Brasil, Exército Verde e Amarelo, Força Expedicionária Brasileira, Tropas Especiais do Brasil. Como era o nome do Exército Brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial? Letra D? Ellen falou letra D. Alguém mais? Porque assistiu o vídeo não tinha nem por que ter dúvida, né? Ó, fala. O nome do Exército Brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Gabriel falou letra E. Felipe Bastos falou da letra D. Ana Caroline falou letra D. Fabrício também. Almir falou letra E também, que eu ouvi agora ali. Vamos lá. Quem assistiu o vídeo viu que eu falei que o Brasil entrou na guerra, né? O Brasil foi atacado pela Alemanha, né, e enviou tropas para lutar ao lado dos aliados. Um lado da guerra se chamava Eixo, uma aliança se chamava Eixo, a outra aliança se chamava Aliados. Tá? O Brasil lutou ao lado dos aliados, junto com os Estados Unidos, e foi lutar lá na Itália. As tropas brasileiras foram lutar na Itália. As tropas brasileiras eram conhecidas como Força Expedicionária Brasileira, que é a letra D. Tá? Eles tinham até um símbolo, um lema que chamava A Cobra Vai Fumar. Eu acho que eu falei isso no vídeo, não estou lembrado. Mas eu gravei esse vídeo em outubro. Então, era a Força Expedicionária Brasileira, era o nome do Exército Brasileiro que foi lutar. O Brasil enviou, se eu não me engano, agora, não estou lembrado do número agora que eu falei no vídeo, mas foram 21 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Quarta questão. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo países de 4 continentes. Os participantes da guerra se aliaram em 2 grandes grupos, como eu falei agora, os aliados e os países do eixo. Sobre esse último, qual é o último que ele está falando aqui? Os países do eixo. É correto afirmar que os países que compunham ou seja, quem é que fazia parte da aliança conhecida como eixo? Letra A, Alemanha, União Soviética e China. B, Alemanha, Japão e Itália. C, Itália, Estados Unidos e Japão. D, Japão, União Soviética e Itália. E letra E, Alemanha, Itália e China. Ou seja, quais eram os 3 países que faziam parte do eixo? Olha, Almir, Felipe, Ana Caroline, Ellen, Felipe Bastos, Luan Kevin, Edjane, Danilane, todos eles responderam letra B. Então, tá muito fácil, tá? Lembrando que quem fazia parte do eixo era a Alemanha, Japão e Itália. Eram países que tinham uma política expansionista, ou seja, de conquista de outros
territórios e os países. E essa política expansionista é o que ocasionou a guerra. Por não concordarem com isso, outro grupo formou outra aliança. Quem era o outro grupo? A princípio era Inglaterra e França, depois, durante a guerra, entrou os Estados Unidos, e depois o Brasil, inclusive. Então, o Brasil participou do lado dos aliados, e os países do eixo eram a Alemanha, Japão e Itália, que o Brasil lutou contra. Última questão. A Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 1941, quando? Letra A. Os russos tomaram a iniciativa de anexar os Estados Bálticos. B. Os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África. C. Os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. D. Os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocuparam o sudoeste da Ásia. Letra E. Os chineses cederam a maior parte do seu território às tropas do eixo. Então, por que adquiriu um caráter mundial? Porque até então a guerra estava sendo travada basicamente na Europa. Então, a partir de 1941, a guerra passou a ser travada em outros lugares do mundo. Então, qual desses fatos aqui tornou a guerra mundial? Aconteceu. Letra C. Foi Ellen que falou? Foi, letra C. Felipe Bastos falou B. Fabrício falou C. Alguém mais? Alguém sabe que fator aí tornou a guerra mundial? Almir marcou B. Bom, vamos lá, vamos corrigir. Bom, a Segunda Grande Guerra, até 1941, era travada praticamente na Europa, mas a partir de 7 de dezembro de 41 passou a ser uma guerra de caráter mundial, porque começou a ter batalhas, frentes em outros lugares. Por que essa guerra passou a ser mundial a partir de 1941? Porque os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Quem assistiu o vídeo viu o que eu falei. Olha, os Estados Unidos estavam fora da guerra. Os 2 primeiros anos eles não se envolveram. Mas os japoneses, lá no Oceano Pacífico, lá do outro lado do mundo, atacaram essa base americana, que fica numa ilha. Essa base se chama Pearl Harbor, tá? E a partir desse momento, os Estados Unidos declaram a guerra ao Japão. Como o Japão fazia parte do eixo, tá? Os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, à Itália e à Alemanha. E aí o caldo entornou, porque os Estados Unidos era a maior potência do mundo, tinha mais armas, tinha mais tudo, tá? E aí entrou ao lado dos aliados e virou a guerra em favor dos aliados, tá bom? Então, essa é a resposta correta da quarta questão, letra C. Ok? Tá difícil o assunto, gente? Letra C, tá bom? A quarta questão. E aí, gostaram do assunto, Segunda Guerra Mundial? É um assunto muito interessante. Eu gosto muito de assunto de guerra. Galera, é o seguinte, eu vou falar agora sobre a prova. E depois do que eu falar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, passa, tá bom? Primeiro eu queria perguntar uma coisa a vocês. Já foram falar a vocês, algum professor já falou a vocês que vão ocorrer algumas mudanças? Eu falei no vídeo da semana passada que eu fiz para o pessoal do Vespertino e coloquei para vocês, que é a correção dos exercícios. Mas vocês estão sabendo das mudanças que vão ocorrer aí, não? Pronto, eu vou contar a vocês o que vai acontecer. Alguns de vocês estão fazendo aquelas provas de aproveitamento de estudos. Ou seja, aqueles alunos que fizeram o Enem e em alguma disciplina, tirou nota alta nas disciplinas, mas faltou uma, então está fazendo a prova
dessa disciplina que ele não tirou nota boa no Enem. Porque as notas estão sendo aproveitadas para vocês concluírem o terceiro ano. Certo? Daqui para junho ou julho, no máximo, o governo vai estar liberando as provas do CPA, que é uma outra prova que vocês vão fazer para concluir logo o terceiro ano. Certo? Então, o que acontece? Mesmo aqueles que não fizeram, porque ó, só quem pode fazer essa prova de aproveitamento de estudos que está tendo agora aí, só quem fez o Enem. Por exemplo, você tirou a média 500 pontos em matemática, em português, mas não tirou em história. Então, quem fez o Enem, aproveita as notas que ele tirou boa e faz só a prova de história no colégio, que é a chamada aproveitamento de estudos. Mas só quem fez o Enem faz essa prova. CPA é um outro tipo de prova que todo mundo pode fazer, tanto quem fez o Enem quanto quem não fez. Se tirar a média, passou. Concluiu o terceiro ano. Qual é a consequência disso? Todo mundo aí vai estar fazendo a prova, em algum momento vai tirar notas. Por exemplo, se você fez a prova esse mês e não conseguiu a nota boa, mês que vem você faz de novo. Se conseguir a nota boa, você passou, pronto, tchau. Concluiu o terceiro ano. O que quer dizer isso? Que em algum momento as turmas do terceiro ano vão acabar, não é verdade? Porque todo mundo aí vai fazer essas provas e uma hora vai passar. O que acontece? Eu, por exemplo, eu sou professor efetivo, eu sou concursado. Se a turma de vocês acabarem, eu vou ficar sem turma para dar aula. E o professor efetivo, ou seja, o professor concursado, ele não pode ficar sem dar aula, porque senão ele não recebe o salário. Além disso, além do risco de suas turmas acabarem, vai começar as aulas agora dos alunos do primeiro ano. Esses que matricularam agora no mês de abril, né, eles vão começar essa semana as aulas. Então, está precisando de professor também para os alunos do primeiro ano. Onde é que eu quero chegar com essa história toda? Nós vamos ter que refazer toda a organização de professores, turmas, né? E, por exemplo, os professores efetivos, eles não vão mais poder ficar com essas turmas que vão acabar, como a de vocês. Porque, por exemplo, eu vou ficar sem aula e vou ficar sem salário. Tá? Então, a orientação da Secretaria de Educação é as turmas de terceiro ano, que são os terceiros do ano passado, que são vocês, elas têm que ficar com os professores contratados, que são os REDAs. Então, o que acontece? Se essas turmas acabarem, os REDAs encerram o contrato. Claro, é ruim para eles, mas eles são contratados. A gente que é efetivo não pode ficar mais com essas turmas de vocês, para a gente não correr o risco de ficar sem salário. Já que a gente é concursado, a gente tem mais direitos, digamos assim. A gente tem prioridade do que, claro, os concursados têm mais prioridade do que os contratados. Então, essa vai ser a última semana que eu vou estar com vocês, como professor de História. Tá? E por causa dessas mudanças, essa unidade, essa segunda unidade, termina semana que vem. Então, nós vamos fazer apenas uma prova, que é essa prova de sexta-feira. Como é uma prova só, que vale a nota da unidade inteira, eu vou fazer uma mudança. As frequências, em vez de valer 1 ponto, vão valer 2 pontos. Então, registrem suas frequências lá no Google Sala de Aula, sempre que eu fizer as postagens, inclusive hoje. Por exemplo, eu olhei da semana passada e vi que somente 16 alunos registraram frequência. Quer dizer, tem 4 turmas aí, tem mais de 100 alunos no grupo, e só 16 registraram frequência. Então, só esses que vão receber algum ponto, né? Então, nós já temos lá 3 semanas de frequência, 3 postagens, para você registrar a frequência. Com a de hoje, serão 4. Então, serão 4 frequências que valerão pontos. Se são 2 pontos de frequência, então, cada uma dessas frequências vai valer meio ponto. E a prova de sexta-feira vai valer 8 pontos. Tá claro? Então, serão 8 questões, cada uma valendo 1 ponto. Claro que lá não vale 1 ponto, vale 100. Então, serão 800 pontos. Aí você já sabe como é a contagem lá do... Aliás, mentira, são 100 pontos, né? Então, lá vai ser 80 pontos.
mas é o que vale a 8 pontos. Então, vai ser 8 pontos da prova, mais 2 pontos de frequência. Tá? A prova, eu vou deixar ela disponível sexta, sábado e domingo. A prova será sexta, sábado e domingo. Vai ficar 3 dias para ninguém reclamar que minha internet, que não sei o quê, que não sei o quê, porque é uma prova só. E é a nota da unidade, praticamente. Certo? Então, vai ser 8 da... Aí, semana que vem, é a última semana de aula, que vai até a outra sexta-feira, que é dia 4. Aí a gente encerra essa unidade. Por que a gente está antecipando? Essa unidade era para terminar dia 19 de junho. Nós estamos antecipando o final dela para poder reorganizar os professores nas salas, reorganizar os grupos de WhatsApp, entendeu? Por exemplo, eu peço, inclusive, que ninguém saia do grupo de história, porque o professor de história, outro professor que vai pegar a turma de vocês, que já tem um grupo pronto. Então, fica melhor do que vocês estarem pulando de um grupo para outro. Certo? Então, é isso. Então, vocês vão pegar esse professor novo. Agora, eu vou... e a partir do dia 7... A partir do meados de junho, lá para o dia 10, começa a terceira unidade, já com outros professores. Então, isso não vai ser só comigo, Kevin, vai ser com outros professores também efetivos. Né? Agora, respondendo a Fabrício, as aulas não continuarão até agosto? Fabrício, as aulas vão continuar enquanto tiver aluno. Quem passar logo já vai saindo. Quem não passar, vai porque se você não passar, você vai ter que ter nota para passar de ano. Então, quem não passar nessas provas vai ficar até dezembro. Então, eu aconselho que vocês continuem estudando. Ó, você vê aqui, só tem 19 alunos. A galera não está estudando, não está acompanhando. Só aparece no dia da prova, faz a prova lá, Deus sabe como, mas eu sei como. Né? Tira nota boa, mas não aprende o assunto. Quando chegar na prova lá, nessas provas do CPA, não tira a média. Pois é, mas aí porque, Felipe, provavelmente até lá já vão ter essas provas do CPA, mas assim, como eu estou avisando vocês têm que estudar. Porque se vocês não passarem, Luan, não sei, aí você tem que ter o compromisso de estar estudando, né, velho? Tá tendo aula ainda? Eu não sei quanto é que vai ser o CPA. Eu imagino que seja entre junho e julho. Aí é a direção que pode responder para vocês, porque eu não estou mais na direção da escola. Tá bom? Ficou claro tudo que eu disse até aqui? Teremos apenas uma prova valendo 8. Teremos a frequência valendo 2 pontos. Então, registrem suas frequências. Tá? Registrem suas frequências no Google Sala de Aula. A prova será sexta, sábado e domingo. Tá? Ana Caroline, é o seguinte. A terceira unidade vai até agosto. É isso, a Edinalva falou que ia até agosto. A Edinalva falou que ia até agosto. Mas tem gente que fala que é até dezembro. Eu sei que é o seguinte, estudem, pô. Alcance a média. Se vocês têm 3 unidades, se você ficou 5, 5, 5, 15 pontos, você alcançou a média e passou de ano. Não tem segredo. Eu acredito que aqueles que alcançarem a média em agosto devem cair fora, entendeu? E, na verdade, a terceira unidade vai até dia 7 de agosto. Não é final de julho, é 7 de agosto. Então, eu acredito que quem alcançar a média até lá, mas quem passar antes nessa prova aí, já está livre logo e pode seguir seu curso. Tá bom? Então, só repetindo, vamos ter prova, sexta, sábado, domingo, a prova vai ficar disponível, valerá 8 pontos, a frequência valerá 2 pontos, tá? Semana que vem vai ser a recuperação para quem não alcançou 5 pontos nessa prova agora de sexta. Ou seja, quem não alcançou 5 na média, né? Então, semana que vem eu não vou dar aula, só vou orientar a estudar os assuntos, que foram esses mesmos assuntos. Aliás, quais são os assuntos da prova? A crise de 29, que é a Grande Depressão, o fascismo e o nazismo, que foi o da semana passada, e a Segunda Guerra Mundial, que é o assunto de hoje. Tá bom?
Então, esses são os assuntos desta prova que valerá 8 pontos. E aí, semana que vem, será a recuperação se alguém não atingir a média 5 nessa prova, tá bom? Alguma pergunta? Quem registrar todas as frequências já tem quase metade da média, né? Que são 2 pontos. Então, registre logo suas frequências, todas, as 4 dessa unidade. Contando com a de hoje, eu vou fazer nesse instante a postagem. E aí você já tem 2 pontos garantidos. E o resto você tira na prova. Alguma pergunta, algum comentário? Nada? Então significa que entenderam tudo, né? Tem uns que tá aí que eu sei que não tá. Ai, Jesus. Bom, o que me resta é desejar boa sorte para vocês, né? Vamos aos assuntos. A quebra da Bolsa, a crise de 1929, fascismo e o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. São os três assuntos da prova de sexta-feira. Então, gente, boa sorte para onde vocês estiverem aí. Continue estudando, não deixe de estudar não, velho, que não tem outro caminho não, viu? Continue estudando, estude para o CPA, ou então vai estudando e passe nas notas aí, para terminar logo, né, que vocês também estão no prejuízo, porque desde o ano passado já era para estar formado. E boa sorte. Todo mundo sabe onde me achar. Tem o meu grupo lá do canal do professor Vinícius. Quando precisar, quem não está aqui e quiser continuar me vendo, entre lá no grupo do WhatsApp do canal do professor Vinícius, que eu sempre estou passando orientações lá sobre Enem, vestibulares. Eu vou fazer uma live essa semana para falar do Enem vestibular. Quero relembrar vocês para fazer o pedido de isenção do Enem, para você não ter que pagar o valor. Tá? Façam. Se não souber fazer, peça orientação no WhatsApp que eu ajudo. Diga, Thaís. É isso. Se precisar de alguma orientação, alguma coisa, vocês sabem onde me achar, tá bom? E quem não tiver... O senhor viu aquele negócio, professor, que foi que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu com você, Thaís? Que tá bloqueado lá, não sei o que foi, não. Você não disse que formatou o celular? Na verdade, eu perdi. Roubaram. Pois é, isso aí você vai ter que entrar em contato com a direção lá da escola, porque eles vão mandar seu e-mail lá para você poder desbloquear, tá? De qualquer forma, essa minha última prova se você não conseguir acessar daqui até lá, ela vai estar lá no colégio impressa, tá? Quem quiser fazer lá, faça por lá, tá bom? Pode pegar lá. Não, as provas eu tô tendo acesso. Hum. O meu negócio só foi da inscrição do Enem, que eu mandei pro senhor. Ah, sim, você me mandou ontem. Não foi? Foi. Pronto, eu vou fazer isso agora, viu? Vou fazer isso agora quando terminar a aula aqui. Então, galera, é isso. Valeu. Obrigada. É isso. Quem tiver alguma dúvida, pergunte. Se não tiver, a aula está encerrada. E boa sorte para todo mundo